Prosseguindo no estudo de História da Igreja, estamos agora na página 61 do livro 5. Vamos falar agora sobre anabatistas na Irlanda. Irmãos, se você estudar esse período da história, o que você mais vai encontrar agora são igrejas anabatistas, que normalmente serão chamadas de congregacionais. Se você conhece uma igreja congregacional, você vê, pelo menos algumas igrejas congregacionais, né? É como se você estivesse na Assembleia de Deus. O seminário onde eu estudei, que era um seminário das Assembleias de Deus, Instituto Bíblico Pentecostal, ele, por exemplo, tinha um amigo, até hoje nós somos muito amigos, da igreja congregacional, professor Mauro, professor de hebraico, né, da igreja congregacional. Então você vai ver muitas igrejas que eles vão chamar de igrejas congregacionais, igreja dos irmãos, igreja do Nazareno, diversos nomes vão surgir nesse período agora, tá bom? Então agora eu vou falar da Irlanda. Lembre-se que a Irlanda, ela faz parte do Reino Unido. A perseguição ali diminuiu, praticamente acabou em 1700, as igrejas anabatistas passaram a ser toleradas no Reino Unido, não eram mais presos, ok? E agora eu vou contar a história para vocês exatamente de um momento de avivamento lá na região da Irlanda. Olha, 1804 da era cristã, ou seja, a liberdade das igrejas cristãs anabatistas está aumentando. E agora você vai começar a achar a história, tá bom? De cristãos anabatistas fazendo obra missionária. A partir daqui, irmãos, a igreja católica e a igreja protestante, eu posso dizer o seguinte, elas deixam de existir, porque o Estado não quer mais estar ligado a elas. Alguns vão manter, como é o caso da Alemanha luterana, mas eles vão começar a criar uma separação do Estado. O Brasil, os Estados Unidos, a França, diversos países vão começar a colocar como lei que não tem uma religião oficial do Estado. Ou seja, eles disseram, eu não quero ser nem católico nem protestante. Para eles disseram, eu não quero ser cristão. Mas, na verdade, o problema deles era com o catolicismo e com o protestantismo. Então a igreja cristã, pobrezinha, que estava sendo perseguida, agora ela vai começar a se desenvolver e vai aparecer no mundo, ok? Então, vou citar um exemplo aqui da Irlanda. Se vocês quiserem se aprofundar nesse assunto, vou falar para vocês, é algo que, assim, aviva a sua vida espiritual, porque você vai vendo histórias de pessoas, né, que foram encontrando a fé, foram abandonando, né, o catolicismo. A gente vê histórias que eu nem coloquei para vocês no livro, né, porque o homem não teve uma conversão definitiva. Tem uma história, por exemplo, de um padre que ele parecia ser um cristão autêntico, ou seja, uma pessoa que queria seguir Jesus, mas conheceu o cristianismo errado. Então ele estava no catolicismo e sempre criticando os padres, aí isolaram ele, botaram ele lá numa paróquia bem longe, para ficar como monge, e diz que os outros padres debochavam dele quando ele falava contra as coisas erradas, a corrupção, venda de perdão, e eles assim, faziam um deboche daquele padre. Até que aquele padre abandonou a Igreja Católica Romana e ele foi para a Rússia, lá para a Igreja Ortodoxa. Vocês sabem que a Igreja Ortodoxa, ela não é tão herética quanto a católica. Ela tirou imagem de escultura, ela não defende a violência, tá bom? Ela, vamos dizer, é um pouquinho menos grave em termos de heresia. Mas eu não consegui encontrar se ele se converteu, mas ele não conseguia se achar dentro da Igreja Católica. Ele tinha problema com todos os padres. Você encontra muitas histórias, muitas histórias. Você vê de pessoas que estão procurando o cristianismo, né, mas acaba que elas estão num local que era extremamente corrupto. E eram grupos políticos, tanto a Igreja Católica quanto a Igreja Protestante, não, sempre foram um grupo político. A Igreja Protestante, por exemplo, no Brasil, ela está separada do Estado, tá bom? Mas a Igreja Protestante, ela sempre esteve ligada às políticas, né, do país, tá bom? Favorecida e protegida, como eles mesmos reconhecem, pela maçonaria, porque a maçonaria protegia eles da Igreja Católica, né? Bom, então vamos lá, anabatistas na Irlanda. O historiador comenta, entre 1800 e 1830, várias igrejas locais independentes que esposavam um evangelicalismo primitivista
surgiram na Irlanda. Mas por que essas igrejas surgem? Veja, isso não é um texto que eu estou comentando, não. Eu estou colocando textos de historiadores para vocês verem. Olha, lá na Irlanda, uma região que faz parte do Reino Unido, né, controlado pela Inglaterra naquele período, era o Reino Unido, e diz que começa a surgir um monte de congregações independentes. Por que independentes? Porque elas não estavam ligadas à igreja protestante da Inglaterra, que era a igreja anglicana. Nesse período eles são tolerados, por isso que estão se desenvolvendo. E quando os católicos e protestantes iam para as igrejas anabatistas, eles se convertiam imediatamente. Foi o exemplo que eu contei para vocês de John Wesley. John Wesley era um anglicano, acreditava em purgatório, mas quando ele estava na viagem daquele navio, né, que o navio correndo o risco de afundar, ele se apavorou, se vai morrer, para onde que ele vai, para o céu, para o inferno, ele descobriu que tinha um grupo de anabatistas louvando a Deus, agradecendo a Deus, e não estava nem aí pelo risco de afundar. Provavelmente por quê? Porque tinham juntado dinheiro, porque era caro uma viagem para os Estados Unidos. E claro, você tinha que chegar lá, você tinha que chegar com condições de você plantar. Você ia para uma área abandonada, você ia procurar uma região vazia e lá você ia plantar, tá ok? Eu contei a história para vocês de anabatistas chegando nos Estados Unidos, do navio Mayflower, contei essa história para vocês. E eles chegaram lá, até os índios viram que eles eram pacíficos, eles não atacaram os índios ensinaram a eles a como cultivar naquele solo arenoso. Então, diz que muitos irmãos morreram. Você pode estudar a história desse navio Mayflower, os peregrinos do Mayflower, eram anabatistas fugindo, tá bom, dos protestantes da Inglaterra. Eles vão para os Estados Unidos para uma área vazia, onde os protestantes ainda não tinham condições de matá-los. Mas, passando o tempo, as cidades vão crescendo, eles acabarão sendo perseguidos, tá bom? Então é interessante ele falar de igrejas independentes, porque não eram ligadas à anglicana, e fala de um evangelicalismo primitivista, ou seja, eles se viam como aquela igreja primitiva, aquela igreja que vivia fugindo para não ser morta e pregando um evangelho autêntico, não estava ligado ao poder. É isso que ele está falando, né? Então surgiram na Irlanda, Grã-Bretanha e Canadá. Camoens Green é uma delas. Em 1804, um dos irmãos Haldanes, que é um anabatista, ele não fala aqui, mas você pode pesquisar na história, é um anabatista, diz que ele visitou a Irlanda, pregou em Omagh, no Ulster, onde convenceu dois irmãos presbiterianos, John e James Buchanan, aos ideais primitivistas do cristianismo. Ou seja, ele não fala claramente, né, mas na verdade eles estão deixando de ser presbiterianos, estão deixando de ser protestantes e se convertendo ao anabatismo. É interessante como esses historiadores falam. Parece que é assim uma intenção de ocultar que existia um tipo de igreja diferente dos católicos e protestantes, tá bom? Que eram anabatistas. E prossegue. Desde a morte do pastor presbiteriano em 1799, a igreja deles não tinha contratado um pastor adequado. Então, em 1807, começaram a reunir-se para leituras bíblicas. Isso aqui quem faz são os, né, nesse período, é comprovado, as igrejas independentes ou as igrejas anabatistas. Porque eles não queriam ir na igreja anglicana para ouvir nada. Lá não tinha nada a ser ensinado. Nem nas igrejas protestantes. As igrejas protestantes ainda um pouquinho mais. Mas vai lá aprender, né, que, como Marcos Granconato falou esse dia, repetindo o que o John Piper falou, né, que Deus predestinou aqueles muçulmanos a jogarem o avião nas Torres Gêmeas. Irmãos, isso aí é um desserviço ao cristianismo. Isso aí difama o cristianismo. O repórter que entrevistou o John Piper, ele falou, mas eu pensava no que você ia dizer, não, isso aí é o pecado de vocês abandonaram Deus, né? A filha do Billy Graham esteve aqui e falou isso. Mas então você está dizendo que não. Você está dizendo que Deus ordenou que os americanos pecassem, depois Deus ordenou que os árabes odiassem eles, e depois Deus ordenou que jogasse o avião lá. Irmãos, o pecador que ouve isso, ele deixa de acreditar no cristianismo. Ele deixa de acreditar na Bíblia. O conceito que o cristianismo passa na história é que, olha, por que você chora?
Você tem que chorar por causa dos teus pecados. É o que o pregador cristão prega. De que se queixa o homem, diz o profeta Jeremias. Queixe-se o homem dos resultados dos seus próprios pecados. Aí vem um protestante e fala assim, não, vocês estão todos predestinados. Isso daí não é escolha sua. Isso é inaceitável, irmãos. Então, um pastor assembleiano que adota essa fé, eu tenho que dizer, ele não entende nada de doutrina. O que esse homem estava fazendo? Escrevendo revista de escola dominical, e ele prega, ou se ainda está fazendo, e ele prega que a confissão de fé das Assembleias de Deus está errada. Isso é muito estranho. Bom, então reunir-se para a leitura da Bíblia era a característica das igrejas anabatistas. E a história conforma. Esses irmãos raudanes, eles eram anabatistas, tá bom? E prossegue. E a procurar parâmetros neotestamentários de fé e ordem para a igreja. Esse grupo formou uma igreja livre em Camoen, Green, perto de Omaha. Ou seja, ele está contando história de igrejas que vão surgindo. Para você conseguir identificar, você tem que ter um olhar especial. Porque senão você olha essa história aqui, são só protestantes diferentes. E não são protestantes diferentes. É uma igreja que ela está começando a ter liberdade. 1804 da era cristã, eles estão se desenvolvendo. E os anabatistas tinham fugido para os Estados Unidos e para o Canadá também. Então essas igrejas vão crescendo. É isso que ele está falando. Eu considerei um testemunho interessante. Bom, ele prossegue. James Buchanan teve contato com John Walker e Thomas Kelly, os quais propunham práticas semelhantes para a vida em igreja. Em 1816, boa parte dos membros emigraram, entre eles James Buchanan. Ele foi nomeado cônsul britânico aos Estados Unidos de 1819 a 1843. Buchanan organizou uma igreja semelhante em Nova York, a qual mais tarde se unia ao movimento das igrejas de Cristo. Eu vou contar essa história do movimento da igreja de Cristo para vocês, que são anabatistas, tá bom? Então eles não falam aqui abertamente, mas todos esses são grupos anabatistas. Ou seja, 1807, 1819, na Inglaterra, as igrejas anabatistas elas já estavam com liberdade há cerca de 100 anos. Então lá as igrejas anabatistas se desenvolveram muito. Mas o que elas estão fazendo? Elas estão migrando para os Estados Unidos, ok? Nesse período agora, porque agora nos Estados Unidos também não tem perseguição. E o que ela está dizendo? Que nos Estados Unidos, no Canadá e também na Irlanda, que fazia parte do Reino Unido, na Inglaterra em geral, na Europa, essas igrejas independentes, né, que não eram nem católicas nem protestantes, elas estão se desenvolvendo. Por que ele não fala aqui? Elas estão se desenvolvendo porque antes elas eram perseguidas violentamente, tá bom? E elas estão começando a ter liberdade agora, em alguns países há 100 anos, como a Inglaterra, mas em outros países ela ainda nem tem liberdade. O comentário prossegue. A igreja de Camoen Green desenvolveu uma identidade batista. Depois da década de 1860, parte deles organizaram uma assembleia de irmãos abertos. Falei para vocês de assembleia de irmãos. Algumas igrejas na Inglaterra que começaram a se registrar, a se organizar, eles se registravam como Assembleia dos Irmãos. Eu falei para vocês, né, que em 1800, nesse período, vão surgir diversas igrejas com essas nomenclaturas. Tá bom? Igreja dos Irmãos ou Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus vai ser uma delas. Ok? É o que nós veremos um pouco mais à frente. Bom, então o que ele coloca aqui, eu gosto de colocar para você poder analisar. Dá para você poder analisar, ver que parece que existe até uma maldade. Vamos ocultar alguma coisa na história. Vai ter momentos que eles vão chamar esses anabatistas de protestantes, quando na verdade não são. E essa confusão está vindo até os dias de hoje. Eles continuam dizendo isso: você saiu da igreja católica, você é filhote da Babilônia apocalíptica. Mas nós temos que continuar dizendo: não, vocês podem ser. E nós sabemos que o número dos que vão conseguir entender isso, tá bom, vai ser reduzido nos últimos dias. Jesus Cristo disse: quando o Filho do Homem, pois, vier, achará fé na terra? O que significa essa pergunta?
o número vai ser reduzindo. E se você tem na Assembleia de Deus oficialmente pessoa pregando a doutrina protestante, que é contrária à nossa confissão de fé, você vê que realmente a coisa está assim largada, ninguém está olhando para nada. Ninguém está olhando doutrina, ninguém, na verdade, olha para a confissão de fé. É a única conclusão que nós podemos ter, né? Infelizmente.